Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, aproveita e já se inscreve aqui embaixo que tem vídeo novo toda segunda e toda quinta pra vocês. Playlist completa com todos os casos que eu já contei, são muitos, mais de 450 casos pra maratonar, vai estar aqui na descrição. Quinta Misteriosa também é podcast pra você ouvir quando e onde quiser. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me sigam por lá que tem conteúdo extra. E vocês sabem o quanto eu amo looks confortáveis, eu tô sempre usando camiseta aqui pra gravar pra vocês, porque eu amo me sentir confortável, me sentir bem. E quando se fala em conforto, é impossível não falar de Insider. Março é o mês do consumidor perfeito pra você garantir as peças mais inteligentes e versáteis, ideais pra todas as ocasiões, do trabalho ao lazer. Com a Insider você não perde tempo passando roupa e fica confortável o dia todo. Inclusive, essa é uma das coisas que eu mais amo na Tech T-shirt, porque é muita praticidade. Isso facilita demais no dia a dia, fora que as peças da Insider, além de lindas, confortáveis e práticas, elas também são inteligentes, então não desbota, anti-odor, o custo-benefício é tudo, então enfim. Ela é perfeita. Esse mês do consumidor, a Insider terá promoções diferentes a cada dia ao longo do mês. E usando o meu cupom, que é Jaqueline Guerreiro, somando aos descontos do site, você pode ganhar até 35% de desconto. Com a Insider, é inteligência em cada escolha. Então corre aproveitar os descontos, vou deixar tudo pra vocês certinho aqui na descrição. E agora bora começar o caso de hoje. Heather Christina Bogley nasceu no dia 27 de dezembro de 1986 em Rock Hill, Carolina do Sul. Ela era filha de Bruce Bogley e Renee McLaughlin Bogley e tinha dois irmãos, Jennifer e Joshua. Posteriormente, a família se mudou da cidade de Rock Hill para a cidade de Tiffin, em Ohio, onde em 2006 a Heather se formou no ensino médio no colégio Tiffin Columbian High School. 4 anos depois, em 2010, ela deu à luz a sua única filha, Mackenzie. A Heather amava passar tempo com a filha e, como era mãe solo, estava sempre buscando dar a melhor vida que podia para Mackenzie. Eventualmente, ela se muda com a filha para Fremont, uma pequena cidade localizada no condado de Sandusky, no noroeste de Ohio, conhecido por ser um condado acolhedor e bastante rural, considerado um ótimo local para se criar os filhos, onde crimes de grande porte não aconteciam. A Heather e sua filha Mackenzie frequentavam a Igreja Batista de Fremont e, aos 28 anos de idade, em 2015, a Heather tinha um emprego na fabricante de eletrodomésticos Whirlpool Corporation. Ela trabalhava na linha de produção e pegava os turnos da madrugada. A Heather trabalhava na sede da empresa em Clyde, a menos de 15 quilômetros de Fremont. Ela entrava para o seu turno da noite por volta das 10 horas da noite e saía na manhã seguinte às 6h17 da manhã. Ela era uma pessoa muito querida na comunidade e tinha sonhos de dar uma vida melhor para sua filha. Por isso, trabalhava de madrugada e durante o dia fazia escola de enfermagem buscando um trabalho melhor. O seu trabalho na Whirlpool não era necessariamente ruim, mas ela sempre estava buscando o melhor para conseguir dar uma qualidade de vida melhor para a filha, por quem ela fazia tudo o que podia. Infelizmente para Heather, entre o final de março e o início de abril, sua vida estava passando por uma fase turbulenta com diversas coisas não tão boas acontecendo ao mesmo tempo. Ela fez as suas provas para tirar sua licença e começar a trabalhar como enfermeira, mas infelizmente não foi aprovada. Além disso, ela tinha terminado um relacionamento recente e esse término não aconteceu de maneira amigável. Em 2014, a Heather havia iniciado seu primeiro relacionamento homoafetivo com uma mulher chamada Carmela Badilho, que conheceu na Whirlpool. Nesse término, houveram ameaças em trocas de mensagens de texto e telefonemas entre as duas. Uma briga aconteceu entre elas no dia 8 de abril de 2015, foi uma discussão verbal. Era uma quarta-feira e aquele dia estava acontecendo tudo normal, como sempre acontecia para Heather, então ela chegava a trabalhar de madrugada, como eu falei para vocês, e aí ela saía na manhã seguinte, sempre por volta das 6h17 da manhã. É possível ver através das imagens das câmeras de segurança a Heather saindo da fábrica, só que aí ela simplesmente desaparece. A Heather sempre buscava a filha logo que ela saía do trabalho e como ela não apareceu, a sua família já achou estranho e meio que logo de cara, assim, eles começam a buscar ajuda, porque eles imaginavam que alguma coisa tinha acontecido, que ela poderia estar em perigo. Então eles já começam a pedir ajuda até para os veículos de mídia. O Departamento de Polícia de Sandusky colocou o detetive Sean O'Connell como principal investigador do caso. As buscas pela Heather começaram e no dia seguinte ao seu desaparecimento, no dia 10, o seu carro foi encontrado a menos de 1,5 km do local onde ela foi vista pela última vez e o carro estava próximo de um complexo de apartamentos. Quando o carro foi encontrado, não tinha ninguém dentro do carro, mas os policiais decidiram abrir o porta-malas e, infelizmente, eles encontraram o corpo da Heather sem vida lá dentro. Ela estava usando uma camiseta do Mickey Mouse que não era dela, e segundo o promotor Tim Brown, aquela posição que ela foi encontrada, que era
quase em posição fetal, parecia que tinha sido colocada por alguém. Não parecia uma posição muito natural, parecia que alguém tinha colocado ela daquela maneira ali. A Heather estava com as mãos enroladas no rosto, quase parecendo uma criança dormindo. Apesar dessa posição, ela tinha muitos ferimentos e hematomas pelo corpo, então estava claro que ela havia sido espancada. A Heather tinha 28 anos e haviam muitos ferimentos nas mãos e nos braços, então pareciam ferimentos defensivos, né, que ela estava tentando se proteger. Pela forma como ela estava, o promotor disse que acreditava que ela foi dominada por alguém mais forte que ela, depois espancada e depois algemada. Ela levou 2 tiros nas costas que perfuraram seus pulmões e foram a causa da morte. Não havia sangue nem marcas de bala dentro do porta-malas do carro, então eles sabiam que ela não tinha morrido ali. De acordo com o xerife Chris Hilton, do condado de Sandusky, ele assumiu o caso posteriormente. O cabelo da Heather havia sido cortado rente ao couro cabeludo e, segundo ele, parecia que alguém tinha puxado o cabelo dela e depois simplesmente cortado todo o cabelo depois de sua morte. Além disso, suas unhas foram cortadas até a cutícula, então parecia que o assassino estava tentando destruir qualquer possível evidência de DNA que houvesse ali. Além disso, aparentemente, o corpo da Heather também foi limpo antes de ser colocado no porta-malas. O crime chocou completamente todos os moradores de Sandusky, como eu falei pra vocês, era um local muito seguro, crimes assim não aconteciam lá, então todo mundo ficou muito chocado com um crime tão brutal quanto esse. Eles exigiam justiça pra Heather e proteção pra sua filha Mackenzie, que na época tinha 5 anos. A polícia começou a investigação e eles decidiram conversar com todas as pessoas próximas a Heather e assim eles descobriram que ela estava tendo aquele relacionamento com a Carmela. Além disso, as autoridades também descobriram que houveram aqueles telefonemas ameaçadores e as mensagens que eu contei pra vocês, então naquele primeiro momento da investigação, eles decidiram focar na Carmela. Entretanto, depois de examinar os registros telefônicos dela e conversar com ela diversas vezes, eles determinaram que ela não era assassina. Mas rapidamente o detetive Sean localizou outra suspeita, uma mãe solo chamada Keiona Barr, e ela morava naquele complexo de apartamentos que eu falei pra vocês, onde o carro da Heather foi encontrado próximo no dia 10. De acordo com o Sean, o que levantou suspeitas em relação a Keiona foi que desde o início da investigação, o comportamento dela foi muito esquisito, ela apresentou muita relutância em conversar com a polícia. E outra coisa que levantou ainda mais suspeitas em relação a ela foi aquela camiseta que eu falei pra vocês que a Heather estava usando quando o corpo foi encontrado. Era uma camiseta vermelha extra grande do Mickey Mouse e, segundo alguns relatos, a Keiona já tinha sido vista usando aquela camiseta. Supostamente, segundo o detetive, né, ela já tinha sido vista usando essa camiseta e ela também fez alguns posts no Facebook que, segundo ele, pareciam uma confissão. Em uma das postagens ela disse: "Eu não acredito no que aconteceu, simplesmente aconteceu". Em outra postagem, ela mesma teria dito que ela poderia cumprir de 8 a 10 anos por assassinato e ela poderia alegar insanidade. Essas 2 postagens foram feitas no dia do desaparecimento da Heather. Então o detetive Sean já estava desconfiando dela, ele começou a desconfiar ainda mais quando ele descobriu que um homem chamado Omar Satchel, que cumpriu pena por invasão a domicílio e porte ilegal de arma de fogo, ele estava no apartamento da Keiona no dia que o corpo da Heather foi encontrado. A teoria do detetive Sean era que o Omar conhecia a Keiona e que ele possivelmente vendia maconha para ela de vez em quando. De acordo com o detetive, ele teria encontrado uma conexão entre o Omar e a arma que ele acreditava ser a arma do crime. O Omar pode ter roubado uma arma de fogo de pequeno calibre. Apesar dessa teoria, nem a arma e nem as balas responsáveis pela morte da Heather foram encontradas, mas segundo o detetive, uma fonte confiável informou a ele que havia uma terceira pessoa envolvida. Seu nome era Kerry Jeffrey e ele era amigo do Omar e teria sido responsável por se livrar da arma. O Sean afirmou que a sua fonte estava com o Jeffrey quando ele foi até as margens do rio e jogou uma bolsa preta que estava com a arma de fogo dentro, que tinha sido usada para assassinar a Heather. Com isso, uma equipe de mergulho foi designada para o rio para tentar localizar essa bolsa, né, com a arma dentro, mas ela não foi encontrada. O detetive não sabe qual seria a motivação do trio para cometer esse crime, mas ele continuou montando o caso contra os 3, que no caso eram o Omar, a Keiona e o Jeffrey. Mesmo com poucas evidências e apenas uma grande teoria em mente, o detetive focou 100% nela e focou em construir esse caso contra os 3, então ele excluiu qualquer outro suspeito que poderia ter cometido o crime, então ele, por algum motivo, ele tinha certeza que tinham sido os 3. Com isso, ele negligenciou outras linhas investigativas, né? Ele focou apenas em uma e deixou todas as outras de lado.
Enquanto Sean trabalhava no seu caso, o jornalista Matt Westerhold, editor-chefe do jornal Sandusky Register, observava essa investigação com muito interesse. O jornalista já acompanhava o trabalho do detetive há um tempo, inclusive já teria publicado várias reportagens sobre o Sean O'Connell e os seus métodos de trabalho duvidosos. O jornalista Matt não achava que o detetive era capaz de conduzir realmente uma investigação legítima sem cortar caminhos ou até sem infringir a lei. Havia suspeitas de que o detetive não estava fazendo seu trabalho corretamente. Infelizmente, tais suspeitas estavam corretas. Os relatos da Keiona eram a prova disso. Ela foi considerada uma das principais suspeitas do caso logo de início, sem qualquer evidência concreta que apontasse para ela, sendo ignorada quando alegava inocência e quando afirmava que não conhecia a vítima ou que não tinha nada a ver com o caso. Mesmo sem qualquer evidência, o Sean nomeou a Keiona como suspeita publicamente nos veículos de mídia. Isso foi extremamente prejudicial para ela. Antes de ser colocada no meio da investigação, a Keiona vivia uma boa fase em sua vida. Ela estava trabalhando em uma casa de repouso, ela tinha conseguido um apartamento para morar com seus filhos, e ela estava levando uma vida feliz. O fato dela ter sido nomeada publicamente fez com que ela perdesse seu emprego, seu apartamento e sua reputação. Ela disse que precisou tirar seus filhos da escola e diariamente recebia ameaças em suas redes sociais. As pessoas diziam que ela e os filhos mereciam morrer. Ela relata que na noite em que o corpo da Heather foi encontrado, ela foi perseguida pelo detetive Sean e o seu apartamento foi invadido. Ela diz que todas as fotos da sua família foram jogadas no lixo. Posteriormente, o seu local de trabalho também foi invadido pela polícia. Ela estava transportando um morador da casa de repouso quando a polícia chegou com um mandado de busca para uma amostra de DNA. A Keiona estava levando o morador da sala de jantar para o quarto para prepará-lo para dormir, quando foi abordada por mais de um detetive. De acordo com ela, eles estavam com suas armas em punho, mesmo que ela não oferecesse qualquer risco a eles. A Keiona era uma mulher em uma situação mais vulnerável quando comparada ao detetive, por isso ela pode ter sido considerada um alvo fácil. Ela era uma mulher negra, pobre e sem voz. Ela relata que o detetive nunca sequer perguntou se ela tinha um álibi. Para ele não interessava, ele queria arrumar um jeito de colocá-la como culpada. Infelizmente, para Keiona não era a primeira vez que ela enfrentava problemas com o detetive O'Connell. Ela relata que ele ajudou a colocar o ex-namorado dela na prisão. O seu ex-namorado foi condenado a cumprir 10 anos obrigatórios por uma acusação de drogas, uma pena muito maior do que costuma ser aplicada nesses casos. A Keiona diz que era isso que ela estava se referindo na postagem do Facebook, que o Sean achou tão incriminadora. Ela disse que só postou isso porque ficou chocada com o fato do pai do filho dela ter pego uma pena tão alta, considerando que era a primeira vez que ele estava sendo preso por tal infração. Ela alega também que nunca teve uma camiseta igual à que a Heather usava quando foi encontrada e diz que teve apenas o moletom do Mickey em toda a sua vida. Ela queria muito limpar o seu nome e sua reputação porque não tinha qualquer envolvimento com o crime. Ela então procurou o jornalista Matt pedindo ajuda, dizendo que estava sendo perseguida pela polícia por um assassinato que nunca cometeu. Rapidamente, a partir dos depoimentos da Keiona, o jornalista passou a acreditar que ela realmente estava sendo incriminada. Pro Matt não era difícil de acreditar, considerando que há anos ele vinha publicando notícias sobre o Sean O'Connell e o seu então chefe, o ex-xerife Eric Overmyer, nas quais o jornalista os acusava de corrupção e incompetência. De acordo com o Matt, na época haviam pelo menos 6 casos diferentes em que as famílias estavam reclamando sobre a forma que as investigações estavam sendo feitas pelas autoridades, que no caso eram o Sean O'Connell e o seu então chefe, o ex-xerife Eric. Então a Keiona foi convidada a participar do webcast do Matt para falar sobre a história dela, para tentar chamar a atenção das pessoas e também para pressionar o Sean para que ele fizesse um trabalho melhor. Mesmo com uma certa pressão pública sobre si, o detetive continuou seguindo a sua teoria e a sua linha de investigação, achando que aquelas 3 pessoas eram as culpadas. Então, por mais 1 ano e 3 meses, ele seguiu investigando o caso e montando o caso em cima deles. Segundo a sua teoria, Jeffrey, Keiona e Omar agiram juntos para matar a Heather. Para vocês terem ideia, ele não deixou essa teoria dele de lado, nem mesmo quando as próprias evidências mostravam outro caminho. Durante a investigação inicial, as autoridades conseguiram uma amostra de DNA vestigial que estava nas cutículas da Heather. Essa amostra foi testada e comparada com esses 3 suspeitos do Sean e a amostra voltou incompatível com os 3. O detetive Sean, assim como outras pessoas envolvidas no caso, conversaram com o jornalista Jim Axelrod durante a produção de um episódio sobre o caso da Heather no programa 48 Hours da CBS. Em dado momento, Jim pergunta pro Sean se o fato do DNA não ter batido com os 3 suspeitos dele não mudou a visão dele sobre o caso, e ele disse que não. Porém, quando o Sean apresentou seu relatório pro promotor, buscando a acusação dos seus 3 suspeitos, em nenhum momento ele citou a questão do DNA. Em pouco tempo isso foi descoberto e em menos de 1 semana ele foi retirado do cargo e colocado em licença.
Pouco tempo depois, o chefe dele na época, que era o xerife Eric, foi preso por roubar drogas e foi descoberto que ele tinha um problema com dependência. Com isso, o caso da Heather foi entregue ao State Bureau of Investigation. O xerife Chris Hilton assumiu o caso e logo no início ele descobriu que realmente eles estavam tentando incriminar 3 pessoas que não tinham nada a ver com o caso da Heather. Com isso, o promotor Tim Brown abriu uma investigação criminal contra o detetive Sean. As autoridades achavam que ele poderia estar sendo incompetente e até mesmo racista nesse caso, considerando que os seus 3 suspeitos eram pessoas negras. A investigação levou à prisão do detetive O'Connell e seu indiciamento por 4 acusações de crime. Ele foi acusado de enganar uma autoridade pública e destruir, ocultar e adulterar provas. O promotor Tim Brown alega que o detetive falsificou relatórios policiais, adulterou evidências e tentou criar um caso que na realidade não existia. Quando o programa sobre o caso no 48 Hours estava sendo gravado, o Sean já havia sido acusado, mas estava aguardando julgamento. Ele negou as acusações para o repórter Jim, dizendo que não manipulou as evidências, não as ocultou e não fez declarações falsas. Ele afirmou que as acusações contra ele foram obtidas através de especulação. Quando o xerife Chris assumiu o caso, ele percebeu que não havia qualquer motivo para focar nos 3 suspeitos nomeados pelo Sean. Uma investigação mostrou que nenhum dos 3 conhecia a Heather, que nenhum deles fez qualquer contato com ela, nem sequer para vender maconha, como foi insinuado pelo detetive O'Connell. Mesmo com o caso parado por quase 2 anos, o xerife Chris sabia que era um caso completamente possível de ser solucionado. Uma das coisas que a polícia tinha certeza naquele momento era de que o assassino não era uma pessoa completamente aleatória, porque dada a forma como o crime foi cometido, havia indícios de que a pessoa que cometeu esse crime tinha algo pessoal contra a Heather. Então a polícia levanta os seus olhos novamente para Carmela. Ela tinha brigado com a Heather no dia do seu desaparecimento e, além disso, a polícia encontrou um bilhete raivoso escrito por Carmela no porta-malas do carro da Heather. O Sean havia descartado a Carmela logo no início da investigação, mas agora ela era a principal suspeita. Então eles decidem chamar ela para interrogatório e ela admitiu que o último mês da vida da Heather tinha sido muito difícil para ambas. Só que aí rapidamente a polícia encontra um novo suspeito e descarta a Carmela como a provável assassina quando não encontram evidências concretas contra ela. As autoridades começaram a investigar as contas de mídias sociais e o e-mail da Heather. Lá eles encontraram o armazenamento dos registros de GPS dela no Google, os locais onde ela esteve desde que saiu do trabalho às 6h17 da manhã, no dia 9 de abril. Era basicamente uma trilha eletrônica de coordenadas. Essa trilha mostrou que 13 minutos depois de sair do trabalho às 6h30 da manhã, ela estava em um trailer a alguns quilômetros da fábrica da Whirlpool onde ela trabalhava. O celular dela foi desligado um tempo depois e mostrou que ela não tinha saído do local. A polícia descobriu que esse trailer pertencia a um homem chamado Daniel Myers, um completo desconhecido para a polícia até aquele momento. Mais tarde, eles descobrem que ele trabalhou com a Heather na fábrica e que eles estavam trabalhando juntos naquela noite. O Daniel deixou o trabalho mais ou menos no mesmo horário que a Heather naquela manhã. Os investigadores foram até um dos trailers do Daniel e ele tinha 3 no total. De acordo com o xerife Chris, ele cooperou, mas alegou que praticamente não conhecia a Heather. Que eles tiveram uma conversa ou outra, mas foi um contato muito limitado. Uma das coisas que o Daniel disse nessa conversa com a polícia inicial, que inclusive foi gravada, ele basicamente questionou a polícia do porquê eles estavam tentando investigar um caso que estava arquivado e que já tinha acontecido há 2 anos, e que não tinha por que estar investigando e que ele descobriu o que tinha acontecido agora. Foi nesse momento que ele começou a levantar mais suspeitas dos detetives, então eles pediram por uma amostra de DNA. Ele negou, dizendo que ele mal conhecia a vítima. O Daniel foi a primeira pessoa que se negou a dar uma amostra de DNA no caso da Heather. 2 dias depois, os detetives retornam com um mandado de busca em mãos para que ele fornecesse a amostra de DNA. A amostra dele foi enviada para testes para fazer a comparação com aquele DNA que eles tinham das cutículas da Heather, e 5 dias depois o resultado chega dizendo que a amostra era compatível com o Daniel. Ou seja, aquele DNA que eles encontraram na Heather era o dele, e aí a polícia continua a investigação e eles descobrem que tinha um GoFundMe para Heather e ele tinha doado $125 para o GoFundMe. Ele foi no funeral da Heather, ele até escreveu no livro que tinha lá para escrever mensagens para ela, ele escreveu uma mensagem. No GoFundMe, ele deixou uma mensagem que pode ser considerada carinhosa para Heather, eu vou ler para vocês. Heather, você era uma pessoa tão maravilhosa. Apesar de termos nos conhecido por um período de tempo, eu gostava das nossas conversas sobre nossos filhos. Estou perturbado porque não haverá mais seu sorriso no trabalho. Você sempre estará nos meus pensamentos. Sua filha sempre estará nas minhas orações. Deus te abençoe, Little Missy. Os investigadores acharam tudo isso muito estranho, porque para eles, ele alegou que mal conhecia a Heather, mas parecia, com essas informações, que ele queria deixar muito claro
que ele era uma pessoa boa, que ele era uma pessoa legal e parecia que ele conhecia sim a Heather. Além disso, eles descobriram também que logo depois que o caso da Heather aconteceu, eles já poderiam ter chegado até o nome do Daniel. Uma funcionária da mesma empresa que a Heather trabalhava enviou um e-mail para ele dizendo que ela conhecia uma pessoa que seria capaz de cometer o crime. O xerife Chris, que estava cuidando do caso agora, quis conversar com essa mulher e ela disse que, na época, ela queria conversar com o detetive para dizer que ela tinha algumas suspeitas e que essas suspeitas eram justamente sobre o Daniel. Ela estava esperando uma oportunidade, de conversar com o detetive, dele responder o e-mail dela, mas isso nunca aconteceu porque quando ela mandou esse e-mail, ele já estava obcecado naqueles 3 suspeitos e na teoria que ele criou. Como eu falei pra vocês, ele não seguiu outras linhas de investigação, então essa linha que chegou pra ele através do e-mail, que ela queria conversar com ele e tudo mais, ele nem chegou a investigar ou conversar com ela. No dia 26 de maio de 2017, a polícia foi até os trailers do Daniel, como eu falei, ele tinha 3 trailers, e aí eles começaram a procurar pela arma do crime pra ver se eles conseguiriam encontrar a arma ou as balas, mas eles não encontraram. Porém, eles encontraram as algemas usadas para prender os pulsos da Heather e muitas outras armas que o Daniel tinha, mas não tem como ter certeza se uma daquelas armas é a arma do crime porque eles não tinham evidências balísticas o suficiente. Porém, eles encontraram uma evidência bem interessante. As tábuas do assoalho do trailer foram trocadas e foram compradas uma semana depois do desaparecimento da Heather. As evidências encontradas em 2 dos trailers do Daniel foram mandadas para o laboratório. A polícia acredita que a Heather foi morta dentro de um dos trailers e que foi por isso que ele trocou as tábuas, que poderiam estar manchadas de sangue ou com perfurações. Só que aí eles fizeram outra descoberta. Em um dos trailers eles encontraram um cofre e dentro do cofre haviam diversas roupas femininas, roupas íntimas. E foi nesse momento que eles perceberam que o Daniel era um predador sexual. De acordo com o xerife, eles também encontraram vídeos do Daniel com mulheres. E ele disse que os vídeos eram bem perturbadores, a forma como o Daniel agia. Então, 5 meses depois de abrir a nova investigação, o xerife Chris e sua equipe prenderam o Daniel em um acampamento de verão no dia 1º de junho de 2017. Na época, ele era um pai solteiro. Pouco depois de ser preso, 10 mulheres se apresentaram para a polícia e disseram que foram vítimas de abusos cometidos por ele. A prisão dele finalmente as deu coragem para denunciar. De acordo com os investigadores, o Daniel sabia escolher suas vítimas e escolhia mulheres que ele achava que ficariam em silêncio. No dia em que desapareceu, a Heather estava vulnerável. Ela havia acabado de terminar um relacionamento e tinha recebido uma mensagem de texto do seu irmão, que sabia que ela tinha reprovado no exame para ser enfermeira e escreveu que ela era muito estúpida para passar na prova de enfermagem, então ela estava muito chateada. O Daniel teria oferecido um ombro amigo. Naquele dia, ela foi ao seu trailer acreditando que ele daria algum suporte emocional para ela, mas não foi o que aconteceu. O promotor Tim Brown acredita que logo que a Heather entrou pela porta do trailer, o Daniel já fez avanços sexuais em relação a ela, que provavelmente foram rejeitados. Acredita-se que ele a agarrou e ela deu um soco no rosto dele porque ele tinha um dente rachado e um dente quebrado que ele consertou com super cola depois do crime. E então o Daniel a domina fisicamente e a espanca. Depois ele a coloca na cama. As autoridades sabem disso porque ele trocou o colchão no final do mês de abril de 2015. O promotor Tim acredita que ela foi torturada por um longo período de tempo antes de ser morta. Pela forma como o caso aconteceu, o promotor chegou a considerar a possibilidade do Daniel ser um serial killer. Em sua carreira, o Tim colocou diversos assassinos violentos atrás das grades e acredita que o Daniel seja um profissional. De acordo com o promotor, quando alguém mata uma pessoa pela primeira vez, as ações são tomadas mais no impulso e coisas estúpidas podem ser feitas. Mas no caso do Daniel, ele parecia ser racional e quis encobrir os seus rastros de maneira meticulosa, da mesma forma que um profissional faria. Ele cortou as unhas da Heather, seu cabelo, limpou seu corpo na tentativa de remover evidências de DNA. Isso não parecia a atitude de alguém que estava fazendo aquilo pela primeira vez. Uma mulher chamada Lorian Haley acredita que sua irmã, Lane Ann Slaughter, foi uma vítima do Daniel. A Lei era ex-namorada dele e até teve um filho com ele, e ela também trabalhava na Whirlpool. A Lei faleceu no dia 28 de fevereiro de 2009, aos 37 anos de idade. Ela foi encontrada em sua casa com um único tiro no peito. Uma fotografia da cena do crime mostrou um rifle calibre 22 ao lado dela na cama. Rapidamente, sua morte foi considerada um suicídio. Porém, a sua irmã nunca acreditou nessa hipótese e acha que o Daniel foi o responsável. A Lori, inclusive, conversou com a irmã 12 horas antes do seu corpo ser encontrado e ela disse que a irmã estava bem, não havia nenhum indício de que algo aconteceria, algo daquele tipo. E ela também disse que a irmã odiava armas e nunca permitiria ter uma arma em sua própria casa. Ao conversarem com o Daniel sobre esse caso, ele disse que aquele rifle foi um presente que ele deu para ela, que era para sua proteção. A Lauren continuava dizendo que ela não acreditava nisso. Ela falava também que não fazia sentido nenhum a irmã conseguir usar um rifle enorme e atirar no próprio peito
né, que teria que ser numa distância maior, que nada daquilo fazia sentido, além do fato da irmã odiar armas. Fora que tem o fato de que a arma estava colocada meticulosamente ao lado do corpo, então como que ela mesma iria tirar e colocar a arma lá depois? O promotor Tim também acredita que existem muitas perguntas sem respostas nesse caso, e quando aconteceu, de cara ele foi colocado como suicídio, então não houve investigação. Por conta disso, eles não tiraram muitas fotos da cena do crime, evidências não foram coletadas, as mãos do Daniel não foram testadas para ver se tinham resíduos de pólvora, o que seria suficiente, né, para incriminá-lo. Então, todas essas coisas que deveriam ter sido feitas na época não foram. Mas uma coisa que é muito esquisita é que as mãos da lei também não foram testadas para ver se haviam resíduos de pólvora. Tipo, nem isso eles fizeram. O xerife Chris disse que provavelmente os policiais na época simplesmente acreditaram na palavra do Daniel, tomaram aquilo como verdade e foi isso. A Lorian conversou com o 48 Hours e ela disse que ela continua acreditando que o Daniel foi o culpado, que ele atirou na sua irmã e que se na época eles tivessem investigado o caso corretamente, o Daniel facilmente teria ido para prisão e que se ele tivesse sido preso na época, a Heather estaria viva. Com isso, em 2017, eles reabrem o caso da lei para investigar novamente, só que como haviam pouquíssimas evidências e tal, eles investigaram com o que eles tinham e chegaram à conclusão que ela conseguiria sim auto-infligir aquele tiro. Além disso, uma carta sem data acabou surgindo, onde a lei teria feito um bilhete que parecia uma carta de despedida. Essa carta foi encontrada em um dos trailers do Daniel, depois que ele já tinha sido preso. Quem encontrou foram os parentes dele. A Lorian, a irmã da Lei, acredita que essa carta não pertence à sua irmã. Ela também não entende por que ele teria essa carta e por que ele guardaria essa carta por tanto tempo. E de repente essa carta aparece quando eles resolvem reabrir o caso. E eles usam a carta como evidência para encerrar o caso novamente. Antes que o Daniel pudesse ir a julgamento, ele enfrentaria uma pena de morte caso ele fosse condenado. A justiça precisava, primeiro, resolver todo o caso do detetive Sean O'Connell. Para o promotor Tim Brown, para que o Sean fosse realmente preso, né, condenado, eles precisavam pegar aquela teoria que ele criou dos 3 suspeitos e descredibilizar completamente aquela teoria, né, provar que era falsa. No dia em que o julgamento do Sean deveria começar, ele se declarou culpado do crime de adulteração de evidências, porque omitiu os resultados de DNA que excluíam seus 3 suspeitos. Ele pediu por clemência ao tribunal porque não queria ser mandado para a prisão. Porém, a juíza Patricia Cosgrove o sentenciou a 2 anos de prisão em uma prisão estadual. Já Keona Bor falou no tribunal antes da sentença, afirmando que o Sean a fez perder diversas coisas quando ele a nomeou como suspeita. Ela perdeu tempo com os filhos, seu trabalho, seus amigos, familiares, e ela estava tentando recuperar tudo isso. O jornalista Matt viu essa condenação como um momento de vingança para as famílias que foram prejudicadas ao longo do tempo pelo trabalho do Sean, que não era um trabalho bem feito. Assim que o julgamento do Sean terminou, o promotor Tim estava pronto para começar o julgamento do Daniel. Porém, poucos dias depois, o Daniel foi encontrado de bruços em sua cela. Ele estava atordoado e recebeu atendimento médico. Naquele dia, ele tentou tirar a própria vida, mas não conseguiu. Seu julgamento nem chegou a acontecer porque o Daniel escolheu se declarar culpado do assassinato da Heather para não enfrentar a possibilidade da pena de morte. O promotor Tim falou no tribunal que o Daniel admitiu a outro preso que matou a Heather porque ela riu dele. Ele disse que ambos trabalhavam na mesma linha de produção e ele sempre passava de carro pela casa dela. Ele achou que existia uma conexão romântica entre eles, mas a Heather não o via dessa forma. E ela ria dele, por isso ele a brutalizou. Ele se declarou culpado de 2 acusações de homicídio qualificado e acusações adicionais de sequestro, roubo qualificado e adulteração de provas. Em fevereiro de 2019, ele foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele não demonstrou remorso durante a sentença. A Carmela, ex-namorada da Heather, falou diretamente com ele no tribunal. Ela disse entre aspas: "Quero que saiba que você tirou uma mãe, uma amiga e uma pessoa amada que ninguém jamais poderia ter de volta. E quero que saiba, Daniel Myers, que eu não o perdoo. Ninguém nessa sala pode dizer que perdoa o diabo." O Daniel ainda está detido em uma instituição em Ohio e ele passará o resto dos seus dias preso. Quero muito saber o que vocês acharam desse caso, que é muito doido, né? Porque eu queria trazer pra vocês simplesmente pelo fato de ter um policial que não só seguiu uma linha única de investigação, resolveu ignorar todas as outras, mas adulterou provas para provar que a teoria que ele criou estava certa, que é uma coisa completamente chocante. Então, quero muito saber a opinião de vocês sobre isso. Então, me conta aqui nos comentários. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação desse vídeo. Playlist completa com todos os casos que eu já contei pra vocês. Aqui na descrição são mais 450 casos, então vai lá maratonar. Aqui tá Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me sigam por lá que tem conteúdo extra. E é isso. Eu vejo vocês nos próximos vídeos.